boa noite a todos. Hoje, dando seguimento a uma série de lives com os autores do livro Psicanálise Clínica e Cultura, publicado pela editora Galma, que completou 30 anos e tem uma tradição lindíssima na psicanálise, vários colegas entrando. E hoje o convidado para essa live maravilhosa é o amado, queridíssimo, que eu amo muito, Mauro Mendes Dias, com o artigo inédito, e obviamente tem a ver com o livro dele, mas incrível, completamente incrível, intitulado O Discurso da Estupidez e Seus Tratamentos Possíveis, tá? Boa noite, pessoal. Eu vou encaminhar o convite agora para o Mauro. Gente, a live de hoje promete, porque esse artigo do Mauro tem uma consistência teórica, assim, assustadora. É muito consistente, olha, eu reli esse texto ontem, eu vou esperar ele entrar, vou contar essa história na frente dele, peraí. Vamos lá. Cadê você, Mauro? Mauro, você não pode me ligar, tá? Eu vou te enviar o convite, Mauro. Eu vou te enviar o convite por aqui. Certo? Mauro, eu vou te enviar o convite por aqui. Bolinha do Instagram. Pessoal, se porventura... deixa eu só enviar o convite aqui, Mauro. O Mauro não conseguiu entrar. A gente... Convidar... Ok, Mauro, você foi convidado, basta você aceitar o convite. Caso não consiga, eu reinicio a live mais uma vez e não há problema. Tá bom, pessoal? Isso faz parte e é bonitinho, né? Porque vários colegas não têm... Eu, particularmente, já me aconteceu numa live de... eu não lembrar como é que entrava. Bem no início, lá na pandemia, quando eu comecei a fazer lives... Eu vou reenviar o convite para o Mauro. Mauro, o convite vai aparecer para você. Certo? Se não der certo, a gente reinicia. Não há problema algum. O convite está enviado, Mauro. Basta você aceitar. Se porventura não conseguir entrar, eu cancelo a live e reinicio novamente. A gente fala pelo Zap. Opa, o Maurão enviou uma solicitação. Ok. Agora eu acho que o Mauro vai entrar. Ele não pode entrar. Mauro, vamos lá. Olha nós aí. Meu amor, deu certo. Deu certo. Eu estava aqui super elogiando o teu artigo do livro. Eu enviei uma mensagem pro Mauro ontem, 2 da manhã. Mas não foi, é oficial. 2 da manhã dizendo... Mauro, o teu artigo é um dos melhores presentes que eu recebi nos últimos tempos. Que engraçado, quando a gente está na organização de um livro e a gente lê uma série de artigos, eles têm um lugar. Mas quando você relê no a posteriori, né, e dando um espaço singular para discutir cada um, toma uma outra proporção. Mauro, eu vou iniciar te agradecendo mais uma vez por ter aceito o convite de compor esse livro. Né, de ter aceito o convite, né, de estar na live, de compor o corpo docente do curso de pós em Psicanálise da Clínica Cultura. Vamos lá, vou começar te apresentando. O Mauro Mendes Dias é psicanalista, diretor do Instituto Vox, de pesquisas em psicanálise, autor de artigos e livros em psicanálise, sendo o último deles, O Discurso da Estupidez, pela editora Iluminuras. Certo? Vamos lá, eu vou começar lendo uma breve introdução que você faz no início do artigo, tá? Para a gente poder dar início à discussão. O Discurso da Estupidez e os Seus Tratamentos Possíveis é o título do artigo, do Mauro, que compõe o livro Psicanálise Clínica Cultura. Ele inicia assim: o discurso da estupidez nomeia um modo de funcionamento da posição do sujeito na relação com seus semelhantes,
tanto em função do elemento que ocupa o lugar da verdade, quanto do que se produz nele. Tal discurso é sustentado por uma escrita que elucida seu modo de funcionamento. Parte inicial. Vou dar um salto. Eu amei teu artigo. Muito bom, Mauro. Vou dar um salto em que você retoma, na sequência do artigo, os discursos em Lacan, certo? E uma determinada parte, que você retoma ali o seminário 17, seminário 16, etc. Mas você diz assim, a entrada em cena do estúpido no lugar de agente do discurso condiciona que o lugar da verdade não seja mais referido ao inconsciente, mas à crença. Esta última nos leva a considerar sua tradição pelas seitas, das quais retira sua potência. Isso porque a crença, nessa referência, introduz uma recusa da realidade. Olha que lindo. Entendendo que a realidade não se confunde com a apreensão da experiência empírica do mundo à nossa volta. Mais do que isso, a psicanálise nos ensina que a realidade mantém estreita relação com a complexidade da sexualidade em nossa estruturação. E aí no parágrafo seguinte, você dá um salto mais incrível ainda. Você diz assim, o que se recolhe dos sujeitos que consentem ao agente do discurso da estupidez são as vociferações, ou seja, a voz da fera, enquanto expressão das limitações da lei da fala e da complexidade sexual, mas não somente, porque, de acordo com essa elaboração, o ódio, que eu acho que é um elemento importante você traz aqui, irá cumprir um papel decisivo, uma vez que será o afeto responsável pela produção, não mais de humanidade, lindíssimo aqui, eu lembrei da Hannah Arendt, mas de baratas. Isso porque se trata de destruir, denegrir, achincalhar o que se mantinha até então como humanidade e ética das relações. Uau, que texto, Mauro. Com você a palavra, por favor. Em primeiro lugar, meu muito obrigado pelo seu convite. Não somente esse de agora, mas como nós já tivemos possibilidade de compartilhar em outros momentos, né? Também aqui pelo seu canal no Instagram. Sim. Mas porque você não tem conhecimento, mas na época que você me convidou para escrever esse artigo, eu lembro que eu entreguei na última hora e até contei com a sua colaboração na época em que você se dispôs para cortar o artigo que eu tinha escrito porque estava muito longo. Uhum. E eu me lembro que foi de um dia para o outro. Eu cortei um artigo enorme, que era muito grande para o livro, onde eu entrava em detalhes de explicação sobre os discursos e outros pontos, né? Mas o importante dessa experiência, do seu apressamento, né, foi que me permitiu assim dizer de uma maneira mais reduzida aquilo que eu considerava mais importante para ser dito. E eu também gosto muito desse artigo. Não, ele tá incrível, Mauro. Eu dava pulo ontem, 2 da manhã. Não, eu tenho que mandar mensagem pro Mauro. Tá incrível esse negócio. Juro por Deus. Gente, vocês precisam ler. Tá incrível. Muito bom. Obrigado. Mas, Mauro, assim, a minha pergunta é, assim, você toca, o teu artigo, ele dá contorno e ajuda a pensar muito as questões que acontecem na atualidade. Muito. Tá, me conta um pouquinho, como é que surgiu? Porque a ideia não é resumir só o artigo, até porque a ideia é que as pessoas vão ler o teu artigo. Mas como é que surgiu, assim, para você, dentro da lógica dos discursos, e você sustenta isso muito bem fundamentado no artigo, a ideia do discurso da estupidez. Vamos retomar um pouquinho esse fio que eu acho que a Hannah Arendt nos ajuda. Eu acho que retomar esse fio da história, ele é importante. Sem dúvida. Para mim, a escrita do discurso da estupidez, tanto quanto as elaborações sobre o modo de funcionamento dele,
no sentido de produção de afetos, tanto quanto vocabulários próprios, né? Vem assim de um estudo de muito tempo que eu faço a partir das psicoses, da minha experiência com a apresentação de pacientes e ter trabalhado com a doutora Anise durante muitos anos. Ai, conta, eu não sabia, Mauro. Conta um pouquinho. Trabalhei com a doutora Anise durante muitos anos, dessa época, inclusive, que nasceu a minha amizade com a Denise Maurano. A Denise, falei com ela hoje. Que é uma amiga e irmã. E Sim. A gente passou muitos anos trabalhando com a doutora Anise, frequentando a casa dela para estudo, né? Museu de Imagem do Inconsciente, uma série de experiências que foram fundamentais para a minha formação, de me manter conectado à questão das psicoses. Como é que você conheceu a Anise, Mauro? Vou entrar um pouquinho aqui, eu acho que é importante essa parte. A doutora Anise eu conheci em função da circulação de um determinado meio assim alternativo que eu circulava no Rio, né? Onde tinham muitas pessoas ligadas a Santa Teresa nessa época, que não tem nada a ver com a Santa Teresa de agora, tomado pelas favelas e pelos traficantes, né? Naquela época, Santa Teresa era um lugar... Você está falando do bairro Santa Teresa ali? Bairro Santa Teresa. Acabei de vir da casa do Marco Antônio, ali em Santa Teresa. É lindo, lindo, lindo. Sim. Bom, eu frequentava esse ambiente porque, enfim, diferentes interesses na época, com o Museu de Arte Moderna do Rio, onde eu fui levado pela responsável lá do cinema que tinha na Casa das Palmeiras, onde nós trabalhamos, né? Então, foram diferentes conexões, assim, as pessoas sabiam que já nessa época eu tinha, assim, muito interesse, né? E eu cheguei na Casa das Palmeiras, fiz lá uma seleção, que é uma dessas seleções, assim, para você só entrava lá se você fosse indicado, né? Mas eu cheguei lá na cara dura, não tinha indicação de ninguém, eu sabia que idade você tinha, Mauro? Devia ter uns 19, 20. Uau! Um adolescente, quase. Mas já era bem ligado nessas coisas. Claro. Uhum. E a coisa mais incrível que tem para a experiência de uma pessoa numa situação como da doutora Anise é você fazer o estágio de 1 mês onde você não assume nenhuma função diferenciada dos pacientes. Uhum. Você faz as mesmas atividades, você só não toma medicação, entendeu? Que o resto, você não apita nada, você lancha junto, você pinta junto, você molda junto, você participa do grupo de discussão junto. Aquilo ali é uma prova dos 9. Assim, porque tinha gente muito grave lá, né? Claro, mas eu acho que é fortíssimo isso, né? Porque de alguma maneira, né, quando você está nesse lugar e não tem essa diferença, né, do mais e do menos, ou de uma certa lógica de poder, se devolve ao paciente uma certa humanidade que na lógica manicomial lhe foi roubada, né, Mauro? E nessa época no Rio de Janeiro tinha 2 experiências que eram experiências assim inaugurais em termos de tratamento alternativo, que era a Casa das Palmeiras, que funcionava como uma espécie de hospital-dia de 1 da tarde até 6 da tarde, né? E tinha a experiência da Pensão Margarida, da Carmen D'Ameto, funcionava em Botafogo, onde eu trabalhei também. E ela era uma aluna do psiquiatra que tinha fundado a Clínica Pinel, em Porto Alegre, onde eu trabalhei também.
E então, desde muito cedo, eu trabalhei com psicótico e serviço público, depois fui supervisor de CAPS durante muitos anos, em Campinas, em São Paulo, em Piracicaba, em Americana. E durante esse período também pude conhecer muito o funcionamento do serviço público, né, na saúde mental, por ser supervisor desses serviços, né? Uhum. Mas sempre com uma independência no sentido assim de não ser um sujeito contratado. Eu só ia lá quando eles me chamavam, e eles me chamavam periodicamente, porque gostavam do trabalho que era realizado ali em conjunto. E depois participei do processo de deshospitalização que começou a ser promovido pela reforma. Aham. Então, durante 6 meses, eu coordenei um trabalho de retorno para as residências, esvaziar o hospital. Mas foi tudo junto, né? A criação das residências, o esvaziamento dos hospitais. E teve também aquelas situações de pacientes que não se pôde encontrar família, né? Então isso tudo sempre me trouxe uma experiência muito íntima com os psicóticos, com os serviços de atendimento, com os meios alternativos de tratamento, né? Então, desde quando eu iniciei a minha formação em psicanálise, eu tinha muito interesse pela psicose, quem estudava psicose, né? E depois de muitos anos, em função inclusive da relação com a nossa querida Denise Maurano, eu acabei me aproximando do Alain Gevaio, que faleceu tem poucos anos. Uhum. E por ele eu fui influenciado de retomar essa questão da voz pelas psicoses, né? Não por acaso eu fundei um instituto que se chama Instituto Vox. Eu ia te perguntar isso agora. Que lindo. Então, para mim, que sempre tive muito próxima experiência com o psicótico, eu sempre pude sentir muito de perto o que é essa experiência de ser falado por um discurso. Que lindo isso, Mauro. Uau! E isso é muito sensível quando você convive com mais proximidade com essas pessoas que padecem de experiências muito avassaladoras, né? No sentido de se verem inteiramente tomadas por vozes, por exemplo, né? De repetirem palavras de um outro, a princípio, inteiramente enigmático, né? Então eu tive uma certa facilidade em apreender essa noção de discurso no Lacan, exatamente devido à minha experiência com as psicoses, porque nelas você tem ali a presença do discurso, mas de uma maneira que define a posição do sujeito, decide pela significação do que ele diz, né? Só te fazer um comentário. Acabou de entrar na live o Wilson Jacob Jr., aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo. Não sei se você conhece ele. Eu não lembro de conhecê-lo. Sim, mas ele é o chefe do serviço de gerontologia. E eu fiz uma live com ele. Ele compõe o corpo docente da pós-hospitalar. E ele trouxe uma situação lindíssima. Ele é um clínico com idosos. Porque, veja, você está tocando um ponto importantíssimo. O sujeito que sai da posição de falante, ele passa a ser falado, objeto do discurso do outro. E ele traz uma situação lindíssima de uma senhora. Só para compor, eu vou te fazer uma pergunta a partir disso, para você seguir. Claro. Uma situação de uma senhora que estava indignada, porque o filho precisava de uma doação de sangue. E disseram para ela, porque ela era idosa, não podia. Por uma questão de protocolo.
protocolo. E o Wilson disse assim, mas por que não pode? E o Wilson pega ela pela mão, enfrenta os colegas e diz assim, mas por que ela não pode? Ah, por causa do quadro clínico. Bom, se é a vontade dela, por que não pode? Foi lá, bom. Isso fez uma diferença radical na história da senhora. Agora, tem algo fundamental que você traz no texto, porque assim, eu estou tentando trazer essa cena do sujeito que é falado de alguma maneira determinado, comandado por um discurso, né, em que quem decide, não é ele mais que decide a vida dele. É um outro. No caso da psicose, a gente sabe que é isso. E, veja, na infância, de alguma maneira, na velhice, quer dizer, a gente está falando de sujeitos tutelados. Né? Agora, a minha pergunta é assim, Mauro, tentando, e pode seguir a mesma lógica, mas o que a gente vê hoje na neurose, nos dias atuais, por exemplo, eu vou à academia todos os dias, você não encontra um que não tem um personal training dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Um nutricionista que diz o que tem que comer, o que não pode comer. Quer dizer, tem algo aí, nesse fio que você está trazendo, assim, só para lançar assim, uma chama, enfim, porque eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, muito importante. Não, e a sua pergunta também é muito instigante, porque, de fato, nós somos cada vez mais falados sem nos darmos conta do poder de determinação que esses discursos promovem sobre as nossas vidas. É isso que eu procuro mostrar com a vigência do discurso da estupidez, que se vê mais em vigor nas relações hoje. Isso não tem uma consequência que se apreende somente na imediaticidade do que se vê e do que se ouve, nas diferentes degradações que são promovidas. Isso tem uma determinação muito mais profunda, e esse é o sentido de um discurso. Mauro, a gente poderia, alguém falou, né, os sujeitos tutelados, quando Lacan fala de uma infância generalizada, você acha que toca nesse ponto também? Eu acho que existe uma infância generalizada desde que entendida à luz dessa condição de esvaziamento que é promovido por esses discursos que estão à nossa volta. E assim? Exatamente porque existe nos diferentes discursos uma condição de esvaziamento das complexidades. O problema para nós, por exemplo, pelo menos assim como eu penso, né? O problema para nós em relação ao TikTok, por exemplo, né? Não é somente porque até pouco tempo eram transmissões rápidas de imagem que não existia presença de fala. Isso foi modificado. Né? Mas o problema é fazer com que o sujeito seja reconhecido cada vez mais de uma maneira estereotipada. Então ele tem que ser cada vez mais um personagem que beira o grotesco para chamar atenção pela estupefação, sempre por um determinado tipo de excesso, onde não é apresentado nenhum tipo de complexidade da relação do sujeito com a própria imagem ou com o sentido daquilo que ele transmite. De repente, estamos assim estamos no sentido de grande parte da mocidade, né? Está sendo conduzida por determinados influenciadores que, na verdade, ditam um tipo de padronização dos comportamentos que, na verdade, é se fazer cada vez mais como um objeto consumível. Um objeto consumível que faz questão de se dar a ver de uma maneira cada vez mais espetacular, espetaculosa, sempre no excesso. Então, é só na medida em que você apreende assim, os diferentes níveis de esvaziamento... Mauro, posso fazer um link nisso? Claro. Hannah Arendt, no Entre o Passado e o Futuro, vai dizer assim, que o objeto, veja, ela fala da cultura, né? Quando ela fala da cultura, diz assim, na modernidade, a cultura
foi transformado em entretenimento. Sim. E o entretenimento, ele é consumido. Isso. Né? O bem cultural, e aí eu vou retomar Saussure, né, no clássico livro dele, e que ele vai falar das línguas mortas, vou retomar um pouco a antropologia, porque tem algo importante. O que desaparece nessa lógica? Não somente a história, mas a língua. Desaparece, de alguma maneira, um lastro que nos permite situar, não apenas na relação com o outro, mas no mundo. Dentro disso que Freud fala, das 3 formas de mal-estar: a relação com a natureza, a relação com o corpo e a relação com o outro. Eu estou retomando isso por uma passagem do teu artigo, que você diz, né, dessa falta de inscrição. É quase como um eterno presente, um vivido, que não se converte em experiência. Portanto, de alguma maneira, uma eterna repetição que não escreve uma marca de diferença. Porque, retomando Freud vai falar que a repetição tem essa função de tentar escrever uma marca que possa produzir uma diferença. Queria discutir um pouco sobre isso, Mauro. Acho que é um ponto assim, bem importante. Um ponto muito importante e um ponto também bastante complexo, se você quiser situar isso com rigor da maneira como eu penso que é necessário de situar. Tamo junto. Pode seguir. Porque o problema do esvaziamento do simbólico no sentido da codificação da língua a qual você se refere, que é a degradação dela, por quê? Porque a sua competência linguística no sentido da equivocidade, da duplicidade do sentido, fica inteiramente reduzido a um signo de consumo. Então, nisso, a língua, a fala que o sujeito pratica, o discurso, a troca que ele estabelece entre os seus semelhantes, passa a ser sempre estereotipada, ou seja, são as mesmas questões, são as mesmas objeções, são os mesmos gostos, são as mesmas diversões. Porque o importante é que haja o mesmo compartilhado, que todos sejam o mesmo. Mas de uma forma em que cada Só um adendo, o Lacan fala isso, eu acho que é no Funções da Psicanálise em Criminologia. Ele diz assim, vai chegar um momento que todos vão pensar as mesmas coisas, no mesmo espaço do tempo. Não, eu acho que é no Agressividade em Psicanálise. Mas o que é notável nisso que eu penso está situando é que isso é estabelecido em função de um determinado tipo de dominância, de cativação da imagem na nossa época, que é uma questão que eu penso que não foi suficientemente articulada no sentido da potência dela. Porque esse se apresentar por uma imagem extraordinária, seja ela de estabelecer ali um conjunto de apresentações em que você regula relações de milhares de seguidores, isso não se encontra, essa dominância da imagem, essa dominância do comando pela imagem, acompanhado sempre de um vocabulário muito pobre e esperado como sendo sempre o mesmo. Agora, o que é que cativa para que isso funcione? É aí que existe um ponto de cativação que eu penso que não foi suficientemente articulado, porque há um gozo do mesmo, só que ele recobre a sua condição de cansaço e de esgotamento do sujeito de viver o mesmo, transformando isso
em espetáculo, em excesso de alegria, em circulação o tempo todo, em tipos diferentes, em formas diferenciadas de se apresentar, o tempo todo tem que estar... Mas Maurão, você toca no ponto fundamental. A gente poderia tomar isso também como uma certa promessa que tem a ver, veja, com uma certa promessa no processo edípico do sujeito. Você não pode agora, mas um dia você poderá. Então, de alguma maneira, a gente poderia pensar também que isso também tem a ver com uma certa adolescentização do laço. E veja, tá? Em que essa promessa do vir a ser, né? O sujeito fazendo na esperança de que ele não é, mas um dia ele vai ser. Tu acha que te parece que essa promessa que sustenta de alguma maneira essa lógica? Queria escutar um pouco. Essa promessa de satisfação num futuro próximo ou distante, né? Seja baseado a partir de promessas de gozo regulados por bens de conquista, né? A partir de posse, a partir de dinheiro, né? Eu penso que vem acompanhado na nossa época por um determinado tipo de fascínio e de fracasso ao mesmo tempo. Porque, assim, é cada vez mais impossível ser indiferente ao que circula nas ruas. Mesmo que você seja um milionário, mesmo que você queira frequentar só as altas rodas e ser a pessoa mais esvaziada em termos críticos, é incontestável que o que está aí não tem como ser recoberto. Isso é incontestável. Isso significa o quê? Significa que as pessoas que quiserem se apresentar sob a forma de ostentação vão ser cada vez mais passíveis de vergonha, vão ser pessoas que vão se esconder. Maurão, tu entrou num ponto agora crucial. Porque me parece que quando você fala, eu acho que tem dois pontos importantes. Que a miséria está nas ruas, a desigualdade social está nas ruas, a violência está nas ruas, o racismo está nas ruas e por aí vai. Certo? Ou seja, uma certa, né, assim, quase como os humanos, que são humanos, e os humanos que estão como o resto. Agora, acho que tem um ponto importante no teu artigo, porque dependendo do modo como esse humano lançado, porque não disse no início da live, quando você diz assim, esse psicótico que fica lá internado e institucionalizado, a gente também está falando da história do Brasil. Na época da criação das ligas brasileiras de higiene mental, que ou colocou nas cadeias, enfim, na penitenciária, ou levou para os hospícios, tentou fazer uma limpeza social. Ou seja, de modalidades de tentativa de fazer uma certa limpeza, esse apagamento. Agora, o que a gente vê hoje? Eu queria retomar um livro do Gilberto Menstein chamado O Mistério das Bolas de Gude, que ele fala da questão da invisibilidade. Porque me parece que tem algo aí, e aí eu queria discutir um pouco sobre essa questão da invisibilidade, porque eu tenho a impressão, Mauro, eu vou colocar bem como interrogação, que para alguns humanos, esse que está na rua, esse que está violentado, abandonado e por aí, de alguma maneira, nessa posição de resto, como se não existisse, não contasse, como sendo alguém que participa do lar social. E de outro, e aí eu acho que aqui na página 133 do teu artigo, quando você fala dessa lógica do ódio, coloca ele como alguém a ser exterminado. Ou seja, a gente passa, agora a hipótese da Michelle Cameras, tem a impressão que a gente passa da invisibilidade, que é uma espécie de indiferença,
assim, um pouco me fudendo para eles, não importam. Por uma certa lógica, que me parece que se institui a partir do governo Bolsonaro, enfim, e de uma certa lógica política que se coloca aí, de não só eles não contam, mas como eles têm que ser exterminados. Queria discutir um pouco sobre isso, Mauro. É uma questão bastante abrangente pelo seguinte sentido. Existe uma mudança na circulação, no tipo de circulação de pessoas e presença de circulação de pessoas nas cidades mundo afora, que modificou muito nos últimos tempos e aumentou progressivamente, em particular na Europa, a presença de moradores de rua, assim como nos Estados Unidos e no Brasil. Isso significa o quê? Significa que nós estamos vivendo um momento onde passou a haver uma certa normalidade da presença de pessoas morando nas ruas. Essa normalidade, ela é efeito do quê? Ela é efeito de um determinado tipo de política que, na verdade, acolhe para expulsar. Foi exatamente isso, inclusive, que aconteceu com o estabelecimento da Lei Áurea no Brasil. Proclamou a liberdade dos escravos e deixou eles vivendo nas ruas sem nenhum tipo de apoio do Estado. E voltaram a ser escravos novamente. Mas eu não poderia deixar de fazer um adendo. Foram esses escravos que foram alvo dos psiquiatras. Sim. Como sendo... porque é interessante, né? Olharam para as ruas e viram o que está nas ruas? Negros, índios. E o que se cria a partir disso? Teorias que justamente, através da medicina, vão justificar, né, a situação. Quer dizer, quase como, né, era uma questão racial, era uma questão genética, e por aí vai. Ou seja, o problema nunca era pensado do ponto de vista das políticas que organizavam a cidade, mas sendo um problema do sujeito que estava em situação de vulnerabilidade social. Com você, irmão. Eu penso que uma das opiniões mais sensatas que foi dada em relação a esse problema da presença de imigrantes, de estrangeiros nas grandes cidades, aumentando a miséria tanto quanto aumentando a presença de moradores de rua, a pessoa que proferiu a frase mais sensata foi o Papa. Ele disse, a gente não tem que ficar investindo esse dinheiro para manter as pessoas aqui. A gente tem que investir esse dinheiro lá para eles não precisarem sair de lá, para eles terem vida digna onde eles estão. É uma deformação. Incluir expulsando. Porque você diz, pode vir. E a gente sabe que não pode ir. Mas se recebe as pessoas assim, por quê? Porque, na verdade, existe um grande problema. Eu ocuparia um certo tempo que tem a ver... Vai, Mauro. Temos tempo. Manda ver. Por exemplo, existem estudos hoje de economistas, em particular uma mulher que se chama Saskia Sassen, que eu utilizei muito. Ela tem um livro em português que se chama Expulsões. E o que ela procura mostrar é que o capitalismo, no nosso momento histórico, tem a ver com expulsar as pessoas, a expulsão ser alguma coisa que passa a ser normalizado e banalizado. Ou seja, você estava morando num determinado lugar, no dia seguinte vai ser expulso
e vai morar debaixo do viaduto. E daqui a pouco você é expulso e vai, ninguém sabe para onde, porque no meio disso você provavelmente já morreu. Né? Bom, então pode se perguntar, poxa, mas será que não é um prejuízo para as nossas sociedades, né? Manter pessoas assim? Não por inteiro. Por quê? Porque isso é uma forma de retroalimentação do capitalismo utilizando cada vez mais mão de obra barata, escravizando hoje. Tá, mas Maurão, a gente não poderia pensar com uma certa nova roupagem de uma espécie de campo de concentração, em que o sujeito tem a impressão, porque é interessante, né? É interessante. Nos campos de concentração, muitos foram não aprisionados, mas disseram, lá você vai ter coisas, uma certa promessa. Foi muito particular na Alemanha inteira, tá? Mas assim, quando você diz assim, né, parece a lógica das escolas inclusivas. Venha, mas a gente não tem condições de te acolher aqui. Né? Venha para a nossa cidade, mas aqui você não tem lugar. E o sujeito ele fica num certo lugar de escravo. Lugar de escravo, servidor, percebe? Quase numa lógica de sobrevivência. E o mais impressionante, Mauro, é que quem paga R$1 pela hora trabalhada ainda acha que está fazendo um favor. Percebe? Se mais vagabundo aqui... Porque eu acho que o que tu aponta aí é uma espécie de inversão. Uma espécie de inversão em que o cara que foge com a vida do outro se sente ainda lesado, entende? E ainda acredita nisso. Vamos lá, contigo a palavra, queria discutir um pouco sobre isso. Bom, existe um problema muito complexo, porque esse aumento da miséria nas grandes cidades, mundo afora, mas em particular no Brasil, por exemplo, né, ele cumpre diferentes funções. Você tem tanto a mão de obra mais barata, você tem a consequente rede que passa a se formar de roubos e assaltos que, por sua vez, vão estimular uma política de segurança pública movida pelo assassinato consentido pelos policiais e grande parte da população zurrando em nome da pena de morte como única solução. Então, você tem um problema que ele se expande porque esse contingente cada vez de pessoas vivendo em condições miseráveis, né, promove uma degradação da relação entre os seres humanos que eles se voltam contra eles mesmos. Claro. Aqueles que estão em piores condições. Eu tive possibilidade de ir em mais de um encontro. Eu fui convidado pelo professor, meu amigo Jorge Souto Maior, da USP, que é professor de Direito de Trabalho, né? Em mais de uma ocasião ele me convidou para falar sobre os efeitos, né, do que eu considero assim, psíquicos em termos das relações de trabalho tal como elas existem hoje no Brasil. O que eu poderia dizer? Né? E é notório que existe um problema muito sério de saúde mental produzido pelas relações de trabalho, né, que se soma aos baixos salários uma condição degradante em termos de respeito e consideração. Então, essas diferentes exigências levam a que as pessoas tenham que pedir muita dispensa. Isso significa o quê? Isso significa gasto público, né? Claro. Uhum.
E qual é o problema de você ter uma política assim, né? Por que que isso, a princípio, isso parece uma coisa que Mas, é Mauro, eu queria fazer uma pequena entrada, porque o Freud, no Totem e Tabu, ele traz algo muito importante, porque quando a gente espera, né, do Estado ou de um governo a resolução das questões sociais exclusivamente, e de alguma maneira não se responsabiliza desde a nossa posição pelo pacto civilizatório que está colocado. Eu estou falando isso por conta de um. Eu estava morando em Paris em 2016 e de lá, estarrecida, Mauro, eu assisti um contingente enorme de adolescentes no Brasil indo para as ruas e pedindo intervenção militar e retorno à ditadura militar. Veja, quando uma população, quando um país chega no ponto de pedir intervenção militar ou de pedir um ditador, é porque isso também aponta, de alguma maneira, uma certa desimplicação dos sujeitos pelo pacto. Por isso que, de alguma maneira, né, é quase como uma certa lógica assim, mamãe, assim, a casa tá uma bagunça, vem o pai e bota a ordem aqui porque a gente não dá conta. Tá, mas você faz o que aí, Cristo? Você tá fazendo o que nessa merda desse país? Percebe? É quase como a responsabilidade do que acontece nos rumos do país, nos rumos da história, sempre... O que eu escuto... Mauro, eu vivo pra lá e pra cá, viajando. Tu me conhece, tu sabe disso. O que eu pego de Uber e 99, o caramba, 4, é enorme. E sabe o que eu mais escuto? Eu não voto. Falei, mas não vota por quê? Porque eu não tenho partido. O sujeito ele se isenta da sua participação na política quando, lembrando que a participação na política é a participação do sujeito na polis. É quase como lançar a cidade que eu moro, o país que eu moro, tipo assim, é o outro que determina. Eu vivo ali, mas... E eu tenho a impressão que isso também tem acontecido na vida dos sujeitos. Quem acaba decidindo é o personal training, é o nutricionista, é o médico, é o cara da quatro. Tá aí, cadê o sujeito? Cadê a polis? Mauro, cadê o sujeito? Vamos lá, socorro! O sujeito, no meu entender, em relação ao discurso da estupidez, por exemplo, né? Esse discurso que esvazia inteiramente a polissemia da fala e leva os sujeitos a vociferarem, né? Utilizando com mais expressão e frequência o afeto do ódio, né? Esses sujeitos estão inteiramente... Dá um exemplo, Mauro, dá um exemplo. Que cena que te vem quando você fala isso? Usando a expressão do afeto do ódio. Acho que é importante, assim. Porque às vezes tem pessoas que não são da psicanálise que assistem as lives, tá? Uhum. Nós temos expressões de ódio das mais diferentes formas. Eu posso citar, por exemplo, algumas. Né? Olá. Posso citar as expressões de ódio que se fizeram presentes aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins, skinheads, na saída de boate gay, para lá bater nos rapazes com um taco de beisebol. Uau. Você tem isso hoje praticado a céu aberto e muito pouco falado nas diferentes comunidades periféricas, onde as milícias e o tráfico se aliaram com as igrejas evangélicas e tratam de destruir os templos da religião africana. Uau. Existe hoje uma destruição sistemática da destruição do patrimônio da cultura africana no Brasil, mas em particular no lugar dos seus cultos. É uma coisa muito séria que está em curso, Mauro, no Brasil. Agora veja, quando eu relembrei o exemplo do nazismo,
O nazismo também fez uma certa tentativa, mas muito mais, eu diria, politizada, de um apagamento da diferença, uma ação assim, percebe? O que a gente vê, né? Bater nos homossexuais, apagar, né, os locais de culto, né, africanos, e a gente poderia dar inúmeros exemplos, exemplos, né? Como é que você acha que justifica ou de alguma maneira chancela, né, não apenas esse tipo de discurso, porque antes de um ato a gente tem um discurso que sustenta um ato, né? Ou seja, se os tempos atuais não, e você toca isso no texto, não chancelassem isso, só teria lugar. Queria discutir um pouco sobre isso, Mauro. Existe uma questão muito séria em curso no sentido do consentimento a esses atos violentos dirigidos a comunidades ou pessoas que sustentam uma relação com a diferença, com a diversidade, né? Isso existe consentidamente praticado entre nós, na medida em que isso que eu nomeio como discurso da estupidez, ele procura zerificar qualquer tipo de complexidade. E para você zerificar uma complexidade, você, no extremo, precisa destruir a pessoa que é o agente dessa complexidade. O gay, o negro, né, o umbandista. Então, no extremo, nós temos hoje... Mas o impressionante que é um assassinato do sujeito de ambos os lados. Né? De ambos os lados. De ambos os lados. Uhum. Só que hoje você tem também uma questão muito séria em curso no Brasil, em outros países também, mas no Brasil de uma forma praticamente inédita, que teve um avanço extraordinário, que é a presença da religião. Uhum. Então, eu lembro que quando o livro sobre o discurso da estupidez foi lançado, o Gabeira veio para discutir, foi um dos convidados para discutir o livro, né? E ele falava que é praticamente impossível, e olha que ele teve lá há muito tempo como deputado federal, né? Ele disse que é praticamente impossível hoje você fazer passar leis, projetos que tenham um caráter mais avançado, porque os evangélicos tomaram o poder. Uhum. Você tem uma presença da religião hoje que você não tinha, tal como ela foi expressa pelo catolicismo. Você tem uma coisa muito mais grotesca hoje, que é da natureza das seitas, no sentido de que as seitas elas se mantêm por ligações devido à força dos absurdos que elas expressam. Sim, mas aí toca no ponto que eu tinha te assinalado antes. Porque tocam em dois pontos fundamentais, Mauro. No desamparo e na promessa. Sim, o problema é que o desamparo hoje, quando você vê essa realidade cruel das grandes cidades e dos seus habitantes, é que o abandono hoje, o desamparo, ele levou os sujeitos assim ao extremo das condições de indignidade, de sobrevivência. Você tem que morar com a sua família na rua. Então, a indignidade, a indiferença hoje são afetos que estão diretamente relacionados ao fato de nós termos nos acostumado com essa paisagem de seres humanos transformados em dejetos. A gente poderia pensar isso como sendo a banalidade do mal anunciada pela Hannah Arendt. Mal, né? Eu acho que é uma banalidade do mal no sentido agora encarnado, né?
a banalidade do mal a qual ela se refere está muito ainda referida ao nazismo, né? Tanto quanto ao fascismo. Mas me parece que esse fio não se perdeu. Não se perdeu, ganhou corpo, Ele ganhou corpos. corpo. Perfeito. Você foi pontual agora. Isso significa que quando você passa a conviver de forma banal, corriqueira, habitual, né? Com os seus semelhantes sendo transformados em dejetos, serem apresentados assim, inclusive do tipo de afeto que passa a regular as relações de proximidade, são de evitação, de desconfiança, né? Estão cada vez colocando mais distância entre as pessoas, né? Mauro, veja, aqui me veio uma coisa importante. Ganhou corpos, mas eu tenho impressão, corpos que hoje não precisa enterrar. Porque nos campos de concentração se abriam covas coletivas, ou se incineravam esses corpos. Eu vou te retomar duas coisas. Duas passagens para mim foi chocante. Uma que eu estava em Paris, do menino que amanhece, você lembra? Numa praia, morto. Sim. E o Edson Souza, de Porto Alegre, colega psicanalista, né, faz uma postagem. Não, minto, eu assisti ele num seminário, algo assim. E ele traz a foto maior. Que do lado do corpo desse menino tinham turistas tomando sol. Vou trazer mais uma cena do ciclista no Rio de Janeiro que cai, e você abaixo, deve lembrar, falece do lado de pessoas jogando vôlei. Vida que segue. Percebe? Acho que tem algo aí importante, porque é como se esse corpo ali, porque Mauro, vamos lá, Jesus, vamos pensar aqui. Cara, você tá na praia, tem uma criança de 3 anos morta ali, e eu sigo pegando sol como se nada acontecesse, ou eu tô jogando um vôlei na praia, tem um ciclista morto, e vida que segue. Como assim, vida que segue? Acho que é um pouco disso que você tá falando. Quase como, cara, como assim a vida pode seguir? Tem a ver com isso que eu estou falando, mas tem a ver também com um afeto que é muito dominante nos nossos tempos, que é a covardia. Uau! Eu te amo tanto, Mauro, tu é dos meus, cara. Não, isso é incrível, isso é incrível, isso é incrível. A covardia é presente nas nossas sociedades, tanto quanto nas nossas relações. Por um lado, você tem sujeitos que evitam a todo custo ter que viver uma experiência de vida de uma maneira mais autêntica, estando separados ou juntos, fazendo opção por X, Y ou Z sexo. Claro, porque preocupados com a sua imagem. Percebe? A covardia tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Dar manutenção a uma certa imagem. Por isso mesmo que ela é um afeto que está sempre à disposição para ser utilizado, né? Porque a presença da imagem que tenta se transmitir como exitosa, ela tem um poder de eficácia da mentira que leva o sujeito a acreditar que, mesmo ele sabendo que é mentira, ele pode pensar que é verdade, em seguida ele pensa que é mentira. Então, quando você se constitui pela imagem, você se faz passar pela imagem dessa maneira, né? Você não somente se torna indiferente aos problemas humanos que estão em jogo com você, mas você não pode estabelecer relações muito dignas, caso contrário, as pessoas com as quais você vai se relacionar de alguma forma vão colocar questões para a forma como você se coloca na sua vida. O que significa que quanto mais desonra, quanto mais evitação,
quanto mais covardia, isso não são apenas afetos de negação da realidade. Isso são afetos que constituem também uma outra realidade. O sujeito passa a achar que está tudo bem porque ele vê coisas, ele quer acreditar em coisas que só ele acredita pela força dos absurdos que ele profere. Está na cara que aquilo que ele está dizendo é mentira, mas ele faz questão de dizer que é verdade. Mas, Mauro, agora eu vou te fazer uma pergunta bem freudiana. Bem freudiana. Tem uma passagem... O teu texto, ó, assim, todo sublinhado, tá? Vou lá. Quando eu discuto falar nisso, dessa covardia, me remete ao que Freud anuncia como uma certa covardia infantil. De um sujeito que está mais interessado no lugar dele e mais numa certa posição narcísica de ser amado pelo outro, os likes, as curtidas, os números, os seguidores, o caralho a quatro, do que exatamente a sua posição ética na pós, que muitas vezes é mandar pai e mãe tomar no cu. Simples assim. Certo? Vou tomar um filme, e é engraçado, né? Porque o pessoal eu falo palavrão mesmo, e é assim mesmo. Aquele filme Matilda, antigo, Sessão da Tarde, que é uma menina, que os pais são meio trambiqueiros, etc, etc. E essa menina, a partir do encontro dela com a escola, começa a perceber uma certa lógica perversa na família, e ela... Tu assistiu Matilda? Não assisti. Mas como? Você é da década de 80, Mauro, eu sou mais velho que você, vai. Podemos casar já porque é mais velho que você. Então, mas é um filme interessantíssimo, porque, veja, é um filme de Sessão da Tarde, mas ele é bonito porque ele traz essa dimensão. Então, a minha pergunta é, até que, em termos edípicos e freudianos mesmo, quando Freud e quando Lacan, vou tomar duas passagens importantes e vai ser a última pergunta da noite, a gente está quase 10 horas já. Freud vai falar que o complexo de Édipo é justamente o que faz a passagem do sujeito, da família ao social, certo? Lacan, a partir ali do discurso de Roma, quando ele vai fazer o uso do estruturalismo e vai retirar de Lévi-Strauss o conceito de função simbólica, e ele faz uma virada radical, mas ele vai falar da nomeação, eu achei belíssimo, que adorei, a retomada epistemológica que se faz do Círio, caramba, 4, e que eu estudei muito isso, mas assim, ele vai falar, o que é o complexo de Édipo? É aquilo que faz a passagem da natureza à cultura, ponto. E o que é uma função simbólica? É aquilo que nomeia, e aquilo que inscreve a diferença de lugares. O que de alguma maneira a gente vê, Mauro? Isso é uma pergunta mesmo. E aí, retomando a frase do Lacan, de uma certa infância generalizada, a gente poderia pensar um certo curto-circuito em função, porque, veja, não se trata de psicanalizar de maneira alguma, mas eu estou tentando tomar aqui uma certa posição do sujeito, porque de alguma maneira ele fica nessa posição de renúncia a dizer que porra é essa que está acontecendo no meu país, na minha família, na minha casa, na minha história, no meu trabalho. Ou seja, vou lá com você a palavra. Ele faz isso não é por pouca coisa. Porque, diferentemente de cada um de nós que foi formado numa posição crítica, não podia imaginar, a não ser desde quando viesse à tona, mesmo tendo havido o Holocausto, mesmo tendo havido o fascismo,
nós ainda não estávamos advertidos o suficiente, né, para admitir que as pessoas podem consentir as causas mais ignóbeis, as causas mais depreciativas da vida humana. Eles podem se entregar realmente a crenças em absurdos. Mas, Mauro, por que me vê agora o filme O Leitor, que quando a mulher ela vai para o júri e alguém pergunta, tá, mas por que você fez isso? E ela diz, eu estava cumprindo ordens. Isso é uma questão. Mas me parece também ter uma outra dimensão, que o sujeito também se submete a isso, numa certa lógica, de não perder o amor do outro, de não perder nada, de ficar nessa posição de ser amado, desejado, de não perder likes, por exemplo. Né? Michele Câmeras vem aqui na live e diz assim, vai tomar no cu, não diga tomar no cu, porque você vai perder likes, entende? Uma certa lógica parecida com isso. Que alimenta essa certa lógica da imagem, quase como se tivesse um certo comportamento prêt-à-porter, que garantiria uma certa posição, né, do sujeito na relação com o outro. Vai lá, com você, desculpa. Eu penso que o problema do gozo que as imagens promovem hoje não deve ser assimilado somente à condição de esvaziamento do sentido dos corpos que se exibem para promover likes. Porque é evidente que há uma redução do sentido, há uma codificação do movimento e do expressar dos corpos. Existem as danças estereotipadas. Mas existe alguma coisa de muito mais grave, no meu entender, que, de fato, essa estereotipia da expressão, ela só é possível de acontecer num determinado momento histórico onde o retorno dessas expressões que evocam o fascismo, tanto quanto o nazismo, tanto quanto as políticas que foram alimentadas e suscitadas por eles, isso só pode vir à luz do dia outra vez, agora, causando uma fascinação por uma imagem que pode tudo. Essa imagem que pode tudo, esse poder se transformar os corpos. Maurão, pai da horda. Esse poder de você intervir sobre os corpos como último recurso para você conquistar uma distinção, uma diferenciação, é hoje um elemento que está aí, né? Temos como exemplo o japonês que tem uma vestimenta de cachorro e tem milhões de seguidores agindo como cachorro dentro de casa. Então... Mauro, dentro dessa lógica, como é que a gente poderia pensar a questão dos cortes pelos adolescentes, que tem aparecido também nas mulheres, enfim, não só nos adolescentes? Vamos escutar um pouco sobre isso. Bom, é preciso considerar a presença dos cortes sobre o corpo, tanto no sentido individual quanto grupal, né? Porque as questões não são as mesmas. Você pode ter questões clínicas como condição de atravessamento e de tentativa de esvaziamento da força da angústia, ou como forma de tentar interromper pensamentos muito obsedantes que te assediam para você se mutilar como forma de punição. E você tem movimentos coletivos que trocam um gozo através do compartilhamento dos cortes no corpo, seja pela internet, seja nos grupos que frequentam. Por que que esses jovens eles precisam
portar essa marca, né? Exatamente porque nós precisamos portar uma marca. Só que eles não têm uma marca que de verdadeiramente permita a cada um deles se contar, nem no sentido particular, nem grupal. Então eles passam a se contar pelo corte. O corte é fator de identificação, desde quando eles se cortam. Agora, Mauro, a gente está em cima do horário, mas uma última pergunta e um convite. Eu quero uma próxima live contigo. Justamente porque me parece que entre os adultos a tentativa de escrever essa marca é pelas marcas de carro. Ah, sim. Tá? Mauro, não deu tempo, assim, eu tô preocupado, eu não quero que o Instagram encerre essa live. Claro. Nossa, é que eu te amo Vamos muito. fechar. Não, é que assim, eu te amo muito como pessoa e teoricamente, mas olha, incrível, completamente incrível, mas assim, inclusive, vou te fazer uma proposição pública aqui. Eu estou pensando em organizar um livro sobre o corpo mal-estar e a questão dos cortes na contemporaneidade. Tá? Eu estou fazendo esse convite público porque eu tenho uma transferência enorme contigo, confio muito no teu trabalho e queria te convidar para ser um dos organizadores. Tá bom? A gente fala depois disso no inbox. Claro. Tá? Mas, Mauro, que live linda. Obrigado. Gente, um dos melhores artigos que eu já li na minha vida, juro por Deus, de uma consistência teórica fenomenal. E eu diria o seguinte, o livro inteiro tá muito incrível. Tá muito bom. Tá muito bom. Semana que vem eu vou falar a sequência do que eu lembro na cabeça aqui. Semana que vem, quinta que vem, com Rosa Mariotto. Na sequência vem Mário Eduardo Costa Pereira. Na sequência vem Nelson da Silva Júnior. E aí na sequência vem todos os autores do livro. E, gente, tá lindo. Mauro, eu te amo muito, de verdade. Obrigado. Eu te falo isso com, assim, e eu gosto muito das nossas discussões. Eu acho que foi lindíssima a discussão de hoje. E acho que o teu texto, ele traz muitos elementos para pensar as questões atuais. Tá bom? Legal. Beijo, obrigado. Obrigado. Beijo para você e para todos. Obrigado, beijo. Boa noite, obrigada.